CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 28 de maio de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro falando da vitória há pouco da seleção brasileira de vôlei na Liga das Nações Feminina. Mesmo ficando atrás duas vezes durante o jogo, o Brasil buscou a virada sobre o Japão, venceu por 3-7-2, parciais de 24-26, 26-24, 15-25, 25-20, 15-11. Gabi foi a principal pontuadora com 25 acertos e a Thaísa também se destacou como a principal bloqueadora do jogo. Na LBF, boa notícia para o basquete campineiro. As meninas do Unimed Campinas venceram Ponta Grossa por 89-71 ontem à noite no ginásio Tênis Clube. O triunfo valeu a classificação para os playoffs da LBF. Licinara, com 20 pontos, terminou como principal pontuadora da partida. Na próxima rodada, o time campineiro enfrenta o César Araquara fora de casa, às 11 horas da manhã de domingo. E o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupe. Bonjour, Antônio Lupe. Bonjour, Júlio Nascimento. Como ça va? Très bien? Très bien, c'est... Très bien. Uma excelente... Pra quem não tá entendendo nada, que você ontem desbanchou. Ontem eu mandei um francês com a Fatudienne. Que foi a MVP da LBF. E ela deu risada porque ela esperava, né? Mas também foi só isso. Uma excelente manhã de terça-feira para você e para todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta segue em busca de um novo treinador após o técnico João Brigatti entregar o cargo. O presidente Marco Antônio Eberlin citou dois nomes que procurou: Lisca e Léo Condé, mas não logrou êxito. A expectativa fica por conta do anúncio antes do duelo contra o CRB, que está marcado para domingo, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. O Fernando Alcântara também foi embora, hein? Então a Ponte vai ter Nenê Santana comandando os trabalhos durante a semana até a chegada de um novo treinador. NBA, o Boston Celtics varreu o Indiana Pacers fora de casa na noite da última segunda-feira, 105-102, virada no finalzinho, se tornou a equipe campeã da Conferência Leste da temporada 23-2024. A equipe conquistou aí a varrida porque fez 4-0 sobre o time de Indiana e vai disputar as finais da NBA pela 23ª vez na história, em busca da 18ª conquista. E o destaque do futebol paulista chegando aqui na CBN ao vivo com Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Tem decisão hoje pro Corinthians. Timão faz duelo direto nesta noite contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Jogo às 7 da noite. Vitória simples garante Timão na primeira colocação do Grupo F. Marcelo Groy pede contrato de 2 anos e meio e Santos desiste de formalizar proposta para o goleiro ex-Grêmio. Diretoria quer dar sequência para Gabriel Brazão, titular da meta santista após grave lesão de João Paulo. Já no São Paulo, que se prepara para o confronto de amanhã pela Libertadores contra o Tajeres, que decide a primeira colocação do Grupo F, do Grupo B. Celta de Vigo da Espanha tem interesse na contratação do meia Rames Rodrigues. E o Palmeiras pega o argentino São Lourenço na quinta-feira para tentar conquistar o primeiro lugar geral da Libertadores na fase de grupos. Jogo marca a despedida do atacante Hendrick e possível retorno de Dudu após mais de 8 meses contundido. E o Sport já tem em mãos propostas oficiais pelo lateral Pedro Lima, 17 anos. O destino do jogador deve ser o futebol europeu, possivelmente já na janela de transferências de junho. Um dos clubes interessados é o Chelsea, da Inglaterra. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupe. E ontem o Botafogo deu uma mãozinha pro Bugre, hein? Perdeu em casa. Com esse resultado, o Guarani não terminou a rodada
na lanterna da Série B. O Bugre está na 19ª colocação com apenas 4 pontos. E o técnico Júnior Rocha agora tem muito tempo até a próxima partida. Praticamente uma semana, né? Porque o Bugre só volta a jogar na terça-feira que vem contra o forte Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, conhecido também como o Maião. Período em que os jogadores que estão no DM também vão ter aí um tempo maior de recuperação. E quem sabe Júnior Rocha possa contar com algum desses outros jogadores. Copa Libertadores, 3 brasileiros entram em campo hoje à noite pelo Grupo D. O Botafogo, já classificado, enfrenta o Junior Barranquilla na Colômbia às 7 horas da noite. Às 9 da noite, no Grupo E, ou no Grupo E, porque vamos falar de Flamengo, que recebe o Milionários no Maracanã. E pelo Grupo G, o Atlético Mineiro joga contra o Caracas, na Arena MRV. E pela Copa Sul-Americana, além do Corinthians, outros brasileiros jogam pela competição hoje à noite, às 9h30 da noite, em Barueri. O Internacional volta a jogar. O Colorado encara o Belgrano às 9h30 da noite pelo Grupo C. E pelo Grupo H, às 9h30, o Red Bull Bragantino joga contra o Coquimbo do Chile. E agora destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Que saudade. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você. Saudade também do amigo. E olha, o Lupe citou aí o Mirassol, e o Mirassol joga hoje contra o Amazonas, vai com um time completo, um time comandado pelo técnico Mozart Santos. E eu acho que esta folga, podemos dizer assim, do Guarani vai ser o fiel da balança para o trabalho do técnico Júnior Rocha. Dependendo do comportamento do Guarani lá no Maião, alguma solução de continuidade poderá acontecer. Não sou a favor, mas pelo ambiente, pelo clima estabelecido no Brinco de Ouro, se o time não tiver uma evolução no interior paulista na próxima terça-feira, a coisa vai ficar complicada para o professor Bugrinho. – 11h12, você ouvinte pode participar do nosso programa através do WhatsApp 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel Françá. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Trânsito. Agora são 11h14. Thaís Azevedo está chegando com informações às ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região do centro, a Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury e mais à frente na chegada à Rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido oposto, trânsito intenso do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da direita, da Rua General Osório até a Rua Doutor Guilherme da Silva. Pela pista da esquerda, são boas as condições. A Avenida Rosimbo Maia tem excesso de veículos da Avenida Brasil até a Maternidade, sentido centro. No sentido norte-sul, motorista vai fazendo um bom caminho. Quem segue ali pela Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da esquerda na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora são 11h15. Você é aquele motorista que não vê a hora de trocar de carro? Financie seu próximo veículo com quem mais entende do assunto. Acesse bv.com.br. Sujeito à análise. Consulte condições. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Residencial Montblanc, um loteamento fechado de alto padrão em uma excelente localização de Paulínia, com lotes de 250 metros quadrados e lazer com experiência de clube de campo. Para mais informações, cadastre-se em nosso site montblancpaulinia.com.br ou pelo WhatsApp 19 99694 8929. Criar empreendimentos, construindo histórias. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Hoje tem Botafogo, né? Mas é que eu lembrei do Botafogo para chamar esse ilustre repórter Diego Alves, o maior botafoguense Desde que mora em Campinas. 1910. Ele desde um pouquinho mais novo, né? Ali da década de 80, mais ou menos, né, Diegão? Diego Alves está chegando para nos contar tudo sobre a vitória e classificação do Unimed Campinas da LBF. Fala aí, Diego. Oi, uma ótima terça-feira para você que está com a gente. Reta final de primeira fase da Liga de Basquete Feminino e Campinas conseguiu mais uma vitória na competição, jogando dentro de casa aqui no ginásio do Tênis Clube. Levou a melhor sobre a equipe que é a atual lanterna do campeonato, Ponta Grossa. Campinas manteve uma vantagem tranquila durante todo o jogo. O time foi para o intervalo com 25 pontos de frente, 52-27. E no decorrer do jogo foi mantendo a vantagem e terminou a partida com o placar de 89-71, 18 pontos de frente. A pivô senegalesa Fatou foi eleita a melhor do jogo, jogadora mais eficiente, que pegou 16 rebotes. E a cestinha foi a pivô Licinara com 20 pontos. Campinas volta a jogar no domingo, fora de casa, contra o SESI Araraquara, partida que começa às 11 horas da manhã. Obrigado, Diego Alves. Pedreira, hein? Jogo difícil, né? Aliás, pois não, doutor. Campinas tem os dois próximos jogos fora de casa contra as duas equipes que estão na primeira. Na ponta, né? O Ituano está em segundo e o SESI está em terceiro. E eu acho difícil, porque agora a luta, né, Lupe, é para Campinas ficar entre os 4 melhores times para ter a vantagem do mando nos playoffs. Mas é muito difícil. Muito difícil. Talvez o Santo André ali, né? Mas mesmo assim eu acho difícil. Eu não lembro agora quem o Santo André. O Santo André tem mais um jogo. Teria que perder esse jogo, Campinas teria que vencer mais um dessas Santo pedreiras. André pega o Mesquita, mas em casa, né? Mesquita que precisa vencer para garantir a classificação. Sim. Difícil. Mas o importante é que Campinas garante aí
pelo menos um top 5 aí para os playoffs e vai disputar agora com o próprio Santo André, provavelmente aí uma vaga nas semifinais. Cara, como a questão mental no esporte é fundamental. Você tava na transmissão pelo GE aqui no site, eu tava lá na quadra também pelo GE. Campinas abriu 28 pontos de diferença no fim do primeiro tempo, segundo quarto de jogo. E aí teve um intervalo e na volta chegou a ganhar só por 9 em um certo momento. Ou seja, Ponta Grossa reagiu. E a todo momento, não sei se você prestava atenção no pedido de tempo do Bernardo, ele falava concentração, concentração. Pra você ver como a questão mental, com 28 pontos de diferença, dificilmente um time vai conseguir perder um jogo, principalmente no basquete. Só que, cara, a diferença caiu pra 9. Aí depois deu um start, e aí Unimed Campinas venceu com show de Fatou Diene, com show de Casa Nova, hein? Também fez uma baita de uma partida. E a Horford, que é irmão do Al Horford, que disputa e vai disputar a final da NBA pelo Celtics, mais uma vez, também. Que mecânica no arremesso de 3 pontos. Ela é diferenciada. Quem sabe Campinas aí consiga uma vitória fora de casa, ou contra Sampaio, ou contra o SESI, ou quem sabe as duas, né, para conseguir uma classificação melhor, visando os playoffs da LBF. É isso, tá pegando fogo, né? Os playoffs da LBF tá pegando fogo, assim como os playoffs da NBA. Então, pra quem gosta de basquete, NBB também tá numa fase muito legal. Franca e Flamengo. Isso, exatamente. Final. Que tem se tornado até uma rivalidade, né, recente. Então, pro amante de basquete, o mês de maio, junho, tá recheadíssimo. Recheadíssimo, vale muito a pena. E o detalhe, né? Franca conseguiu a vaga na final no jogo 5 dos playoffs. Perdeu pra Minas no sábado, mas assim, com 2 prorrogações. Nossa. E ontem conseguiu a vitória, mais uma vez em casa. Então, Franca e Flamengo vão disputar a decisão do NBB 2023-2024. E no caso da NBA, o time do Carlão tá classificado, né? Que é o Celtics, né? Pôs até um stories, né? Então, mas deixa eu comentar. Mas ele é modinha pra caramba, porque esses dias, modíssima. o Celtics, no jogo da prorrogação, eu mandei mensagem pra ele assim, caramba, Carlão, que demais, sabia, que eu jogo. sabia. Eu tava dormindo, velho. Não, aí eu até expliquei, porque o Eliel Almeida, ele vem nessa esteira do Júlio, falando, pô, nunca vi uma bola ao cesto e quer falar do Boston Celtics. É o seguinte... É o verde e branco. No canal que eu assino não estava liberado os jogos. E aí ontem eu corujando tal, estava lá o jogo, porque não passou. O meu, a ESPN não passa, é só no streaming, alguma coisa assim. Né? O Amazon. Mas ontem estava liberado. E aí eu coloquei para assistir e eu gostei, né? Uma virada sensacional. Eu gosto do Celtics. Eu gosto por causa de Larry Bird. Larry Bird foi uma lenda, né, do Boston Celtics, e no Dream Team ele era um protagonista, apesar de que nas Olimpíadas de 92 Larry Bird já sentia hérnia de disco, por isso que ele ficava deitado no banco de reservas. A gente achava até que era um menosprezo em relação ao jogo, porque o Dream Team era muito superior aos demais. E aí eu simpatizei com o Boston, e tenho as 3 camisas, a preta e verde, a verde e branca e aquela branca e verde. Bom, eu não gosto do Celtics porque é um rival de conferência, né? Só por esse motivo mesmo. A Conferência Leste é a Conferência do Knicks. Mas eu não gosto mais, o Indiana é mais rival do Knicks do que o Boston. Então nessa eu fui de Boston. 4-0, né, cara? Eu tenho um carinho muito especial pelo Chicago, né? Por conta do Michael Jordan. Mas o Chicago também não ajuda a gente em nada. O Jordan tá jogando bem lá, né? Não, depois que ele parou, nunca mais deu certo. Mas é tá igual o Botafogo, depois que o Garrincha parou, não ganhou mais nenhuma. Depois que o Jordan parou, rapaz do céu, é só ele matar a saudade, né? No Last Dance lá. Ele e o Pippen. Scott Pippen. São muito amigos, o Fábio Chaves, os dois. Se gostam muito, viu? Sabe que foi uma decepção essa coisa dos dois... Eles eram amigos, né? Depois... mas muito pela vaidade, né? Isso, aí depois ambos, né? Cada um seguiu o seu caminho. Eu não sei se foi o Leandrinho... ou outro jogador brasileiro que jogou na NBA, mas ele deu uma entrevista, acho que num podcast, ele retratou muito o que significa a NBA. Ele falou assim, cara, quando a bola cai na sua mão, você não passa pro seu concorrente, ou pro seu companheiro. É muito difícil a bola vai cair na sua mão de novo, então você tem que decidir. E se você não decidir, tchau. Tanto é eles cortam. Naquela final que o último arremesso fica com o Steve Kerr, né? O Jordan ficou bravinho, né? Porque a bola era pra ele, né? Eles são companheiros, mas um quer se destacar mais que o outro, né? Sabia que aquela série... Nossa, o Dream Team pra mim eu fiquei um pouco decepcionado com o Jordan nesta série. Por isso que eu acho que o Celtics
vive um momento legal, porque o conjunto do Celtics é muito bom. Não tem o Brown, Tatum, o tal, Horford, mas o Tatum. não é aquele protagonista, né? Como um Larry Bird, por exemplo. É um time que vale mais pelo conjunto. É isso. Nossa sessão basquete aqui tá paga. Agora são 11 horas e 25 minutos. É no debate, né, Carlão? Os times de São Paulo hoje, né? Sim. Então vamos aqui com o nosso Hoje é o brilhantíssimo- Corinthians, né? Mais uma despedida, né, Fabião? Despedida do Paulinho, Paulinho, né? O Paulinho. Vira o que- Paulo. O Paulinho que. Hoje eu choro, hein? Ontem o Corinthians anunciou que Gosto. não vai renovar o contrato dele, que se encerra em junho. Então, mais um ídolo das conquistas, das maiores conquistas do Corinthians na história, está se despedindo. O Paulinho, que fazia parte do time campeão da Libertadores e Mundial em 2012. O Corinthians pega hoje o Racing do Uruguai às 7 horas da noite. Uma vitória simples garante o Timão na liderança do Grupo F. Lembrando que na Sul-Americana o segundo colocado também se classifica. Porém, faz um playoff, né? Faz um jogo antes das oitavas de final contra o terceiro colocado de cada grupo da Taça Libertadores da América. Mas o Corinthians tem tudo para ganhar hoje, assegurar a primeira colocação e se classificar direto, viu, Julião? E aí, Carlão, antes de falar do jogo, né? Falar um pouco sobre a trajetória do Paulinho, né? Cara. A trajetória do Paulinho, na verdade, é a primeira passagem. Sim, a última, infelizmente, várias lesões, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Bruno Rodrigues na última sexta-feira no Palmeiras, aconteceu com o Paulinho também, né? Ele se recupera de uma cirurgia pesada no joelho e quando ele retorna, ele se machuca de novo. Ou seja, as lesões atrapalharam demais esta última passagem do Paulinho, apesar que nos últimos tempos ele correspondeu e agradou demais a postura do Paulinho, né? O técnico Antônio Oliveira até conversava com a diretoria para uma renovação, mas as duas partes não entraram no acordo. O Paulinho deve ter alguma proposta, até porque demonstrou que ainda tem capacidade, né, de render algo ao futebol, e por isso ele não aceitou ficar no Corinthians. Há algum tempo surgiu a possibilidade do Bragantino, que conversou com o Paulinho, né, até indo contra a filosofia da Red Bull, mas não só o Paulinho como um jogador no final de carreira, mas um plano, né, para a sequência de carreira, como um dirigente, como um gestor. Mas acho que isso acalmou um pouquinho e por enquanto não se sabe o destino do camisa 15 hoje do Corinthians. É isso, Paulinho, um jogador importante na história do Corinthians, principalmente pelo jogo do Vasco. Os protagonistas daquele jogo contra o Vasco, agora definitivamente fora do Corinthians, Cara, né? O Cássio e o Paulinho. E ontem nós falávamos deste jogo, que esse jogo foi difícil mesmo, hein? Até em podcasts, jogadores falam, tal, o Fábio Santos fala muito, o próprio Cássio eu já ouvi. Cara, esse jogo foi a expulsão do Tite, é a defesa do Cássio, é o gol do Paulinho, ou seja, muitas situações assim de emoção neste jogo, em que ali foi um start realmente de que o Corinthians estava no caminho da conquista. Eu sei que você tem muitos familiares que torcem pro Corinthians, Júlio. Poucos, mas tem. Cruzeiro e Corinthians. E sei que E São Paulo. e sei que são posições diferentes, mesmo atuando no meio-campo. Mas se você pudesse escolher um, você tem uma vaga no seu time. Uma vaga no meu time, tá Só limitado, tem salário um, apertado. Só tem um. Você tem lá pra escolher Ralf ou Paulinho, quem que você pega? No auge, no Prime? Não, isso, no auge, no Corinthians Paulinho. campeão de tudo. Acho que foi pro Júlio a pergunta aí. Não, mas podem opinar. Eu iria de também. Eu não vou Paulinho responder porque o Ralf é um cão de guarda, importantíssimo também. Mas o Paulinho, além de ser bom na marcação, ele ofensivamente ele contribuiu demais. Eu contribuía demais. É bonito ver jogando, é um cara clássico assim, tem uma Eu iria passada de muito Paulinho. bonita também. E ganhou o mundo também depois, né? Barcelona, Difícil essa, seleção né? brasileira. Cara, teve um jogo, Lupe, eu não sei se o Júlio acho que vai lembrar, um jogo que aquele dia eu falei, nossa, fiz assim pro Corinthians. Em 2013, a Ponte com o Guto Ferreira, e a Ponte tinha sido primeira colocada e o Corinthians oitavo. O Corinthians vem aqui e dava a impressão que a Ponte ia encarar o Corinthians de verdade. Rapaz do céu. Foi o dia que o Cléber 4 a 0. Machado pediu pro... Não. Foi um dia que o Alexandre Pato fez um golaço. Ele entrou e fez um golaço. Cara, aquele dia o Corinthians deu uma aula de futebol. E venceu a Ponte com muita tranquilidade. A Ponte era chata naquele instante, Sim. jogando no Moisés ainda. 2003. E o Corinthians venceu e venceu bem, com sobras. Eu não Vai, co- Júlio, não consegui. Estou ansioso, cara. Não consigo decidir. Em Ô, relação a rapaz. isso. É, Essa posições diferentes. Eu né? contrataria o é Paulinho. muito Paulinho, difícil né? essa, porque o torcedor do Corinthians tem uma identificação com o Ralf muito grande. Sim. Mas é uma gratidão muito grande também pelo Paulinho, porque ele deu ali uma das vitórias mais emblemáticas. Mas eu acho que no coração do corintiano o Ralf está
uma prateleira acima do Paulinho. Combina, né, com aquele espírito de garra do Corinthians. Até porque nessa Libertadores de 12, o Ralf faz o primeiro gol do Corinthians, contra né? o Tátira. Na competição. Contra o Tátira na Venezuela. E o Ralf jogou muita bola, né? Impressionante como o Ralf jogava a bola no Corinthians. Até injustiçado, né? Porque muitos falavam assim, o Ralf é perdigueiro, bate. Não, o Ralf sabia jogar muito bem com a bola nos pés. O Ralf não muito era bom. expulso, não. Mas assim, claro que o Paulinho jogou muito mais bola, né? Do que o Ralf. Isso é inegável. O Paulinho é jogador de seleção brasileira. São funções diferentes, né? Mas que jogam juntos. Jogam juntos. Formaram uma dupla legal. O 2013 do Paulinho é impressionante, inclusive na seleção brasileira. O time de Infelizmente, 2013, o time de 2013 era melhor que o de 12, né? Porque tinha o Renato Augusto. O Renato Augusto, o próprio Pato veio cercado de expectativa, não deu certo. Mas o de 13, ele era mais qualificado. Nossa, mas tá louco. E o Ralf se cuidou tanto que tá jogando bola com 39 anos lá no Vila. E vou falar pra você, hein? Entre idas e vindas, né? Nesse cuidado, né? Teve um chacoalhão na vida dele que ele falou assim, não, preciso me cuidar novamente. Porque é a informação que ele gosta, viu? Fábio do Santos que você gosta. ele gosta. Então, assim, mas ele joga, ele não fica fora. É o cara com mais jogos no Vila esse ano. E já são 2 anos já, hein? E o cara com 39 anos que chega nesse estágio, apesar de gostar de um gorozinho, é um cara que se cuida. Sim. Né? É isso. 11 horas e 31 minutos. Na volta a gente fala de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, caiu para 3,68 metros no cais Mauá, conforme medição mais recente. O volume ainda permanece acima da cota de inundação de 3 metros. A água tem caído a uma velocidade de 1 centímetro por hora. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a previsão indica recuo da cheia, ainda com níveis elevados, mas em declínio lento nos próximos dias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o casaco usado no momento da prisão por uma das suspeitas de envolvimento no sequestro da advogada Anique Erdi em Petrópolis, na região serrana, era da vítima. Rebeca Azevedo dos Santos é namorada de Lourival Fadiga, que também está preso sob suspeita de ser o mentor do crime. Testemunhas dizem que o casaco que Rebeca vestia no dia da prisão pertencia à advogada. A polícia acredita que a vestimenta estava na mala que a vítima levava no carro no momento em que desapareceu, no dia 29 de fevereiro. O Papa Francisco usou o termo homofóbico para pedir a bispos italianos que não aceitem padres abertamente gays, segundo a imprensa europeia. O caso aconteceu durante uma reunião. A fala do líder da Igreja Católica virou manchete em veículos de comunicação da Itália e da Argentina. O uso da expressão teria surpreendido os mais de 200 presentes, de acordo com a agência de notícias italiana ANSA. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Japão de virada por 3-2 na abertura da segunda etapa da Liga das Nações, que continua invicta no torneio. O jogo foi realizado em Macau, na China. Na fase disputada no Brasil, a equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu as 4 partidas que fez. A seleção volta à quadra na quarta-feira contra os Países Baixos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Só na Nissan Daruge você encontra ofertas incríveis para PCD. Nissan Kicks Active 2024 com pacote de som à vista por R$ 88.990 ou entrada e taxa zero. Nissan Versa Sense 2025 à vista por R$ 85.590 ou entrada e taxa zero. Só na Nissan Daruge você encontra as melhores condições do mercado para sair de Nissan 0 km. Venha para a Nissan Daruge. Aqui não perdemos negócio em 5 endereços: Americana, Campinas, Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. Paz no trânsito começa por você. Viva o melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Dia dos Namorados Miami Store para o casal tecnológico, os lançamentos de smartphones, notebooks e caixas de som portáteis. São 11 departamentos com os melhores e mais variados presentes para quem você ama e tudo em até 10 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo: a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O pessoal não tá mandando mensagem hoje? Opa, verdade. Né? Ah, você esquece os ouvintes, cara. Sabe Jamais. por quê? Aí depois que acontece, o pessoal manda mensagem, fala, não vou mandar mais que o Júlio não lê. Não, é que eu ia deixar mais pra adiante do então, programa. perdão, eu não Não, li mas o roteiro. vamos nessa aqui, ó. O Rafael Freitas, do Jardim Nova Europa. Será? Quem? Atacante? Rafael Freitas. Ixi. Não, esse é do Nova Europa, não é de Casablanca. É Ponte Pretana. É Casablanca ou Casabranca? Casabranca. Casablanca lá no Marrocos, né? E tem aquela... Perfeito, né? Bom dia, amigos. Eu prefiro o Ralf. Tô falando pra você que não é tão fácil assim. Deu pauta, hein? Eu prefiro o Ralf. Ele foi mais importante não só pela marcação no meio campo, mas também como terceiro zagueiro e apoio na saída dos laterais. E sendo muito importante nas vitórias de 1-0 na época do professor Carille. Paulinho saiu, chegou o Elias, cumpriu muito bem. E no lugar do Ralf? Verdade, nunca mais, hein? Pós-Ralf. Porque assim, quando o Christian sai valorizado, vai pro Fenerbahçe da Turquia. Vem o Ralf e domina a posição. Pós-Ralf, ele tá dizendo que agora o Ranieri está começando a fazer uma sombra, mas na avaliação do Rafa Freitas aqui, é uma briga ainda... Esse Ranieri é bom de bola, hein? Esse Ranieri é muito bom de bola. É o que tá dando certo, né? Porque ele já jogava bem no Cuiabá. O Garro, lampejos. Coronado é só departamento médico. O menino da lateral esquerda nem jogou. Félix Torres, altos e baixos. O Corinthians tentou o Cantígio também, né? Com o lugar do Paulinho. Quem? Cantígio. Não deu certo. Também voltou pro Júnior Barranquilha. Mas acho que o Elias veio antes que o Paulinho, não foi? Primeiro jogo... São duas passagens, né? Duas passagens. Primeiro jogo do Cantígio aqui no Majestoso, Ponte Corinthians. Primeira bola dele, ele dá uma inversão. Ele dá uma inversão da direita pra esquerda, a bola vai no pé do jogador Corinthians. Novo Tony Cross. Aí depois nunca mais. Teve o peruano também que veio pela ponte depois. Luiz Ramírez, Catito, né? Catito. O Renato Alves está lembrando, né, que em 2012 o lateral do Vasco da Gama era o Fagner. Sim. Bem lembrado. Timaço do Vasco, Carlos Alberto, Diego Souza. Brigou com o Corinthians Brasileirão de 2011 para ser campeão até a última rodada, né? Time campeão da Copa do Brasil no ano anterior, né? Com o professor Paulo César Guzmão. Quem era o goleiro? Era o Fábio? Fernando Braz. O ataque era Éder Luiz, Alexandre, Diego Souza e... Éder Luiz, verdade. Éder Luiz, o atacante feliz. Cara. Passou pelo Guarani. E mais alguém que eu tô esquecendo. Bernardo. Lembra Bernardo, o homem que gostava de dar um sumiço, né? Quer dizer, grande Bernardo, gente boa pra caramba. Ó, o Guinness, no Nova Odessa, avante palestra, amigos da CBN, hoje completo 30 anos de casado. Nossa! Parabéns mesmo, hein? Olha aqui que legal, gente. Já assistiu aquele filme Eu tô com 2 Romeu e Julieta? Já assistiram? Que é um corintiano com... Sim, Luana Piovani. Isso, ela mesma. Marco Rica. O Guinness é palmeirense. Sim. E a mulher dele, a Rosa, corintiana. Nossa senhora.
Só que aí ele ganhou nos filhos, né? 2 filhos palestrinos, ótimo. Mas qual a idade? Qual a idade? Manda aí a idade dos herdeiros. Porque se são jovenzinhos, é porque pegou essa máquina chamada palestra de Abel Ferreira. Abel Braga. Não, 30 anos de casado não deve ser jovenzinho assim. Vamos aguardar. O JP de Moraes, vocês sabem com quantos paus se faz uma canoa? Eu também não. Mas a diretoria da Ponte sabe com quantos pernas de pau se monta um time de futebol. Fica a crítica construtiva aqui do JP de Moraes. Que delícia! Pegar a Radial Leste, 6 horas da tarde, para assistir o Corinthians. Rogério Pauletti, Sorocaba, abraço. 6 horas na Radial, jogo às 7? Nossa, não dá, né? Chega, hein? Difícil, hein? Tem que um pouquinho antes, né? Cara, né? Um pouquinho antes, é tipo 2h30. Cara, eu acho o jogo, de chuva, jogo então? em São Paulo às 7 da noite é um desrespeito ao torcedor. Não tem cabimento. Jogo às 7 em São Paulo. Não tem cabimento. O nosso Antônio Casarini tá falando sobre o evento do Guarani. A gente já entrou bastante nesse tema, viu, Antônio? A torcida do Guarani está bem dividida em relação ao evento aí, SOS Rio Grande do Sul, que vai contar com a presença do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E o Guarani deu uma nota meio que dizendo, ó, a gente só cedeu o espaço, é um evento público, então fica aí pro torcedor. Eu tenho visto essa discussão há muito tempo. Na semana passada a gente acabou registrando aqui algumas dessas mensagens. O nosso ouvinte aqui, Ricardo, tá dizendo que a Ponte vai se recuperar e que ele gostaria sim de ter o Lisca como técnico da Ponte. Foi o nome mencionado aí pelo presidente Marco Antônio Berlim, mas que não está disponível no mercado porque está aguardando. Antônio Lupe, aproveite para falar da macaca. Lisca está aguardando uma proposta do futebol peruano. E quem também tinha, ou na verdade estava no radar da Ponte, é o Léo Condé. Léo Condé teve muito sucesso no Vitória, fez uma boa competição também pelo Sampaio, naquele ano que o Sampaio quase subiu, mas bateu na trave. E agora está no mercado porque o Vitória acabou demitindo o Léo Condé. Léo Condé está aguardando também uma proposta, se não me engano, do futebol do Japão, e o Lisca de uma proposta do futebol peruano. Por isso, foram os profissionais que o técnico Marco Antônio Berlim afirmou que entrou em contato com os representantes. Vários nomes foram oferecidos, mas por enquanto ainda nada. São vários nomes no mercado, né? A gente tem aí o Lisca, a gente tem o Barroca, que também tá solto. Não tô falando que a Ponte procurou, tá bom? Antes que alguém passe o contato lá pro presidente, aí depois fica falando algumas coisas lá, tipo telefone sem fio, sabe? Chega cheio de ruído na comunicação. Técnicos livres no mercado. Tem Barroca, quem mais que tem? Guto Ferreira, que a torcida tem um certo carinho. O Lisca, Nelsinho Batista, também. Você sabe que ontem foi aventado o nome do Nelsinho? Tudo bem, é um cara da velha geração, mas olha, não sei não, hein? Não sei não. É um cara que conhece a Ponte Preta, tem raízes com a Ponte, bom treinador, veio lá do futebol japonês, construiu a carreira, não só no Brasil, mas lá na Ásia também fez uma carreira sólida. E tá aí no mercado, tá aí em Campinas. É um cara que se encaixa, assim, e não vem com essa história de velha geração, de jeito nenhum. É um cara que... Eu queria falar sobre isso, se você me permite, Júlio. Ontem o presidente deu uma entrevista à Rádio Central. E ele falou, foi citado o nome do Nelsinho Batista, ele falou assim, mas os mais jovens, né, vão ficar que eu contratei um técnico da geração passada. A Ponte tem que contratar um técnico que se encaixe no perfil do que ele pensa, aí Berlim e os seus pares. Pra Ponte Preta. Não é o que eu acho, que o Carlão acha, que o Júlio acha, o que as redes sociais acham. Cara, tem que ter um foco. E o Nelson conhece muito bem a Ponte Preta, né? O Lupe tocou num ponto que... Quem sou eu pra dar conselho pro Marco Berlim? Mas, cara, o Marquinho, às vezes, ele parece aquele namorado que não superou, sabe? O término do namoro. Porque eu acho que por tudo que ele passou de 2022 pra cá, toca o barco, não precisa ficar tudo que ele vai falar, ele cita quem passou, ele cita outra diretoria, ele se preocupa com as redes sociais, ele fica preocupado em qual treinador vai contratar, com a repercussão negativa nas redes sociais. Cara, eu acho que a Ponte Preta, ela é tão maior que as redes sociais. O próprio Marco Berlim, ele tem mais representatividade do que nós que colocamos coisas nas redes sociais, sabe? Dar importância pra coisa pequena e fica se remoendo com quem passou, que a diretoria. Toca o barco, Marquinhos. 2022 é a sua administração. Toca o barco. Você aceitou de trabalhar na Ponte, você aceitou dirigir a Ponte, sabia do que você iria encontrar. Eu tenho certeza disso. Então não fica remoendo, parece aquele ex que não supera, cara.
Sabe? E o Marquinhos tem virtudes, fez coisas boas, fez coisas ruins também, mas toca o barco, supera. E menos rede social, por favor, pelo amor de Deus, cara. Ele não vai largar as redes sociais. E o Sérgio Guedes não foi especulado? O Sérgio Guedes seria uma Eu boa. acho que o Nelsinho é mais que o Sérgio, se fosse. Mas não chega, Pelo menos... O Sérgio Guedes tá no Taubaté, é verdade, agora que eu lembrei. Mas eu acho que são dois nomes importantes na história da Ponte, mas eu acho que o Nelsinho se encaixaria mais. Sim. E com todo respeito ao Sérgio, o Nelsinho é mais treinador. A expectativa é de que a diretoria anuncie esse novo treinador antes do jogo contra o CRB. É um desafio. Pode acontecer? Pode, como também pode não acontecer. Por isso, o Nenê Santana é quem está comandando aí os trabalhos da Ponte Preta, que volta a jogar domingo. Domingo é dia 2 de junho, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, contra o CRB. Aliás, eu fiz esse trabalho envolvendo o Guarani, e agora, hoje nós publicamos no GE. Globo a versão da Ponte. O Guarani está desde 81 sem completar um ciclo de um técnico que começa a temporada e termina a temporada. A Ponte está desde 2011, né? Um número um pouco menor, mas mesmo assim agora, com a saída do Brigatti, ela completa 13 anos sem começar e terminar a temporada. O último, o professor Gilson Klein, em 2011, técnico do começo ao fim do ano. Subiu, né? Subiu. Desde então, tem nomes aqui, Carlão, que eu nem lembrava, ó, por ano. 2012, Gilson Klein, que saiu para ir pro Palmeiras, né? Isso. Depois o Guto Ferreira. Aí o Guto Ferreira fica até 2013. Sai o Guto Ferreira, 2013 PC Carpegiani e depois o professor Jorginho Campos. Carpegiani, é verdade. 2014, Jorginho Campos saiu, né? Depois da Sul-Americana do rebaixamento. Sidney Moraes começou a temporada, ficou muito pouco, veio Dado Cavalcante, professor Vadão. E aí o Guto Ferreira volta em 2014 e sobe com a Ponte. 2015, Guto Ferreira começa o Campeonato Paulista, sai, vem o Doriva. Doriva sai, aí a Ponte Preta fica com os interinos ali, né, durante um tempo. Vem em 2016, professor Vinícius Eutrópio. Opa! Eutrópio sai, Alexandre Galo vem, Galo fica pouco, vem Eduardo Batista, faz um bom Campeonato Brasileiro em 2016. Eduardo Batista sai, valorizado, vai pro Palmeiras. Felipe Moreira recebe uma chance de comandar a Ponte Preta, fica ali até a eliminação na Copa do Brasil, sai até com um número ok, né? Perdendo os pênaltis pro Cuiabá. Sim. Sai com mais de 60% de aproveitamento. Nem era esse Cuiabá, assim, né? Não, era esse Cuiabá, só que ninguém dava nada pra esse Cuiabá. Tanto é que foi zebra, né? Vem o professor Gilson Klein, né, vice-campeão paulista. 2017. O professor Gilson Klein vai mal no Campeonato Brasileiro, sai, João Brigatti fica um pouco, e aí quem encerra na campanha do rebaixamento, Eduardo Batista, que volta à Ponte Preta. Eduardo Batista fica em 2018, depois ele sai, João Brigatti vem, sai Brigatti, Doriva, Marcelo Chamusca, uma passagem muito rápida, e aí volta Gilson Klein, que quase sobe em 2018 naquela arrancada dos últimos 10 jogos. O Marcelo Chamusca, a única coisa que me marcou foi a entrevista coletiva de apresentação dele, que tem 1h10. Meu Deus. Nossa. 2019, Kleina não renova. Não. Vem Mazola Júnior. Mazolinha. O gol custa caro. Mazola não se dá bem, Jorginho Campos volta, problemas ali extra-campo, né, de direção, o Jorginho pede pra sair, vem o professor Kleina de novo. Kleina. Fica até 2020. Sai, vem João Brigatti, Marcelo Oliveira. Nossa, e aí vem a primeira chance para Fábio Moreno em 2020. Ele fica até 2021. Fábio Moreno sai em meados de 21. Volta. Kleina. Gilson Kleina. O Gilson Kleina é uma roda gigante na Ponte. Que fica até 2022. Começo de Eberlin. Kleina roda no Campeonato Paulista depois da derrota no Derby. E vem o Hélio. Vem Hélio dos Anjos. Aí Hélio dos Anjos, campeão da Série A2. O Hélio acho que é o cara que mais ficou, né? 66 jogos. 400 dias de professor Hélio dos Anjos. Mas ele não começa e termina a temporada. Ele começa ali em 2022, em fevereiro, fica até abril de 23. Sai Hélio dos Anjos, Felipe Moreira, Pintado, João Brigatti, que agora deixa o time em 2024. Esse foi o ciclo de técnicos da Ponte desde 2011. E esse ciclo de nomes repetidos, né? Porque você conta aí, tem Guto Ferreira pelo menos umas 2 vezes. Eduardo Batista. O Gilson Kleina 5. Doriva 2. Doriva 2. Brigatti um monte também. Brigatti um monte. Acho que Fábio Moreno. Jorginho também. Gilson Kleina e Brigatti. São recordistas. São recordistas. Jorginho também. Agora tem um fato, mais os técnicos identificados também tiveram problemas. Mas tem algo aí que meio que mostra o que é a Ponte Preta, né? Os treinadores com menos identificação, aí, poxa, citamos aí Marcelo Oliveira, Chamusca, Vinícius Eutrópio, Dado, Sidney. São todos treinadores que não têm qualquer ligação com a Ponte Preta, que foram muito mal, né? Foram muito mal. Foram passagens decepcionantes. Em contrapartida, também tivemos aí
O Felipe e o Fábio Moreno sempre foi aquela coisa de tampão que a torcida nunca gostou, apesar da identificação que eles têm com o clube. O Fábio Moreno salvou a Ponte 2020. Salvou. O Fábio Moreno ganhou, acho que ganhou derby, né? Que é importante. Ganhar derby é algo que conta, né? Ainda mais hoje, que os dois clubes estão carentes, né? De conquistas. Mas é impressionante como a Ponte ela fica aí nessa ciranda. E o Eberlin ele pensa diferente, né? Com todos os problemas ou os defeitos e virtudes, né? Mas o Eberlin ele tem uma virtude que me agrada, que é a manutenção do treinador. Ele só manda embora quando realmente não tem mais o que fazer, né? É uma virtude, eu acho bacana isso, mas infelizmente os números da Ponte Preta ou esse retrospecto que o Júlio mostra é qualquer cara. O último foi o Kleina, que começa em janeiro e fecha. Mas é o retrato do futebol brasileiro também. Né? Você não viu o Guarani, cara? Não, o Guarani, eu até citei no destaque. É absurdo isso. Essa semana pro Júnior Rocha, ela é fundamental. Né? Porque ele tem tempo para trabalhar a equipe e vai jogar em Mirassol um jogo difícil. Eu acho que se o Guarani não vencer em Mirassol, e dependendo do nível de atuação, o Júnior Rocha já corre risco. Com certeza. E seria o quê, Júlio? Terceiro treinador, né? Do Guarani Humberto na temporada. Lousa, Claudinei e Júnior Rocha. Né? Será o próximo seria o quarto. E isso não é o recorde, hein? Não é o recorde. Não viramos o semestre. Seriam 5 É recordes. A gente tá falando de treinador, acho que você acompanhou isso. Fazendo parênteses aqui, você viu o Liverpool, desde da sua fundação, tem mais de 130 anos de existência. Tá Liverpool aqui, irmão? O Liverpool tem apenas 22 treinadores na história, você viu isso? Lá, com Nossa, com 22. Completamente. Em 130 anos de história. É um time significante na história do futebol. Gostei o Manchester United. Aliás, hein, que gostoso. Como é gostoso. Foi, eu gostei, cara. Agora eu entendo vocês aí, Ponte Pretanos e Bugrinos. Ganhar derby é muito bom. Né? Eu gostei. Com título ainda, pô. Com título, então, nossa. Gostei da vitória do Manchester, sofrido uma barbaridade. Parecia que estava encaminhado, de repente o Manchester diminuiu, mas deu tudo muito certo. 11 horas e 51, corta o microfone do Lupe aí. 11 horas e 51 minutos, na volta a gente vem para falar do Guarani. HMB Caoa, sua felicidade ao volante. Creta Action por 113.990 ou taxa 0,79% com entrada facilitada. Creta Comfort por 124.990 ou troque seu usado por um novo Creta com vantagens. HB20 Comfort 1.0 manual por 75.990 com usado na troca ou taxa de 0,99 com 50% de entrada e saldo em 36 vezes. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Campinas 31120200. Paz no trânsito começa por você. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 54 minutos, hora de falar do Guarani. Como o Carlão disse, né, Lupe? Sim. É um momento de pressão, sim, ao trabalho do professor Júnior Rocha. Mas eu sinto o Guarani muito ainda perdido sobre o que fazer e como sair dessa situação. E a nova aposta agora é essa semana livre até o jogo contra o Mirassol. Ô, Júlio, vamos colocar aí
a cronologia dos fatos, desde quando o Rocha chegou, o que ele disse na entrevista coletiva? O que marcou? Que ele ia resgatar o espírito, aqueles jogadores que não estavam rendendo o que o torcedor esperava, o que a diretoria esperava. Esse foi o discurso. O Júnior Rocha, ele teve muitos problemas também com jogadores que estão no departamento médico. A gente também não pode deixar de destacar isso aqui. Só que os jogadores que ele escolheu para começar os jogos, principalmente esses jogos em casa, não deu certo. Perdeu para o América, empatou com o Paysandu. E o pior, não foi um empate com chances criadas, goleiro fazendo milagre, o adversário encolhido. Não, o Paysandu mandou no jogo, o América saiu perdendo, mas a gente via que a qualquer momento ia virar o jogo. E virou num pênalti que o Douglas Bacelar colocou a mão dentro da área, que o VAR acabou assinalando. Então, assim, o que deixa mais preocupado o torcedor do Guarani é a falta de rendimento, é a falta desse aproveitamento que o Júnior Rocha destacou na entrevista de apresentação, que até hoje a gente não viu. Ele tem colocado peças em campo, jogadores que não tinham espaço com o Claudinei Oliveira, só que por enquanto não deu certo. Ele também reclamou do tempo de preparação, a gente precisa entender também. Só que agora tem uma semana, na verdade mais que uma semana, porque a representação foi ontem. O Guarani só volta a campo na terça-feira da semana que vem para enfrentar um forte Mirassol que entra em campo hoje, para enfrentar o Amazonas, né? Fora de casa, sim, né? Ou seja, o Mirassol ele tem o jogo hoje, uma viagem desgastante. Ele tem uma semana também. Ele tem menos, né? Isso. Porque ele joga hoje. Aí amanhã volta de Manaus. E a viagem não é fácil, deve parar pelo menos umas 2 vezes. Deve descer em São Paulo ou, se tiver tudo certo, em São José do Rio Preto. Ele vai trabalhar quinta-feira. Ele vai começar a trabalhar quinta-feira, que é o período que eles falam que é onde o jogador sente mais o jogo. Então, assim, o Guarani vai ter muito mais tempo de preparação do que o Mirassol. Quem sabe volte a vencer, mesmo jogando fora de casa, na próxima terça-feira, Nascimento. É isso, mais ou menos. É, uma situação que o Guarani, ele precisa agora juntar os cacos, sim, né? E que essa semana seja produtiva, né, cara? E eu acho que vai ser uma semana produtiva. O que atrapalha é o próximo adversário. Porque se fosse o Operário em Campinas, eu acho que o Guarani teria uma possibilidade maior de vitória. Não que ele não tenha lá no Maião, mas uma coisa é o Operário, outra coisa é o Mirassol, ainda mais o Mirassol jogando diante do seu torcedor. Agora, o torcedor tem que entender, o Bugrino, é uma semana de trabalho, ou mais de uma semana, em que os jogadores do DM eles podem se recuperar, é um tempo em que o Júnior Rocha pode ajustar. Agora, ele não é milagreiro, ele pode ter uma semana, 2, 3. O time, o que ele tem em mãos, e mesmo com a volta dos lesionados, ele não tem um material humano legal, né? Quem são as esperanças do Guarani que estão no DM? Caio Dantas e Luan Dias. O Caio Dantas até ele serve como uma referência, eu acho. Agora, o Luan Dias até agora ele não disse a que veio, né? Aliás, desde quando saiu do Água Santa, em todas as oportunidades ele não disse a que veio, e ele reconheceu isso numa pergunta que o Antônio Lupi fez na chegada dele. Agora, algo positivo vai ter que ser demonstrado, né? Em relação ao jogo contra o Paysandu, em relação ao jogo contra o América, a Chapecoense e por aí vai. Só que eu não me encho de confiança em ver um Guarani assim, tão modificado. Porque o material humano deste time 2024 da Série B é um material humano muito ruim. Muito ruim mesmo, jogador sem identidade, jogador sem peso para jogar com a camisa do Guarani. Eu acho que o Guarani vive uma situação de calamidade, né? E mesmo com essa eventual melhora nesta uma semana, na próxima janela, se a diretoria não for pontual, esse sofrimento vai durar até a 38ª rodada. O cara pra ser o Chay, né? Que veio, tava contundido também, não tá jogando. Era um cara que a gente até pensava que poderia substituir o Regis também, mas acabou não vingando, não está bem. É um cara que deveria assumir essa responsabilidade, né? Assim, não tem... Não que ele não lute, que ele não se desdoe. É claro que o Chay quer jogar bem, é claro que ele quer marcar gols. Mas não sei, falta fome, tá parece, frio, né? Tá relacionamento frio, né? Guarani e Chay deitam na cama, um vira pro lado. Aquilo que você fala é a pura verdade, tá sem identidade. Não tem. E outra, ainda bem que eu não fui profeta do acontecido. Quando sai a escalação contra o Paysandu, e eu sou um entusiasta de meia, de camisa 10, o Guarani não tinha um cara para armar o jogo. Ele colocou 4 atacantes, mas ninguém para armar.
Matheus Bueno e Camacho, eles não têm essa qualidade de armação. Tem bons passes, mas não é um Regis, não é um Chay. O único que tinha era o Gustavo França. Não que seja o novo Regis, um Djalminha, por aí vai. Mas era o cara que tem essa característica, ele demorou para colocar. Final, né? 4 horas tem Arena, a gente vai debater mais, e 11 horas amanhã tem CBN Esportes. Até lá, gente. Grande abraço. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede